Você já disse para você mesmo ou para alguém: "Eu não sei o que aconteceu. Simplesmente aconteceu. A traição simplesmente aconteceu. A recaída na pornografia simplesmente aconteceu. A noite inteira perdida no jogo simplesmente aconteceu." Homem, eu preciso te dizer uma verdade que vai doer. Nada simplesmente acontece. Toda a grande queda que você já teve foi precedida por uma cadeia de pequenas escolhas que você fez e escolheu não ver. Hoje começa uma série que não vai te dar desculpa nenhuma, vai te dar espelho. Bom dia, você está no Conexão da Manhã. Eu sou o Carlos Eduardo e hoje começa a série mais direta e mais confrontadora que já produzimos. Ela não é sobre feridas que você recebeu, é sobre escolhas que você fez. Bem-vindo à série A Linha que Você Não Deveria Cruzar. Primeiro episódio, a escolha que você chama de acidente. Nas séries anteriores, trabalhamos feridas, perdão, transformação da mente. Hoje, mudamos de terreno. Vamos falar sobre o pecado que o homem disfarça de fraqueza involuntária, quando na verdade foi decisão repetida, disfarçada. A traição, a pornografia, o vício em jogos, em drogas, a covardia de evitar a conversa difícil. Nenhum deles simplesmente acontece. Todos eles têm uma anatomia e hoje vamos dissecá-la. A fundamentação de hoje está em Tiago 1, nos versículos 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a própria morte. Repara na linguagem. Tiago usa a metáfora de gestação. A tentação concebe, depois dá à luz. Isso significa que entre o primeiro pensamento e o pecado consumado, existe um processo com etapas, não um evento instantâneo e involuntário. Ninguém simplesmente cai. Alguém gesta a queda, passo a passo, geralmente em silêncio. E Coríntios 1, 10, versículos 13, um dos versículos mais mal utilizados da Bíblia, geralmente citado pela metade, diz completo: "Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará cair acima do que podeis. Antes que a tentação dará também o escape, para que possais suportar." Repara, Deus promete a saída, o escape. Isso significa, teologicamente, toda a queda teve um ponto de saída disponível que foi ignorado. Não porque Deus abandonou, porque o homem escolheu não usar a porta que já estava aberta. Homem, toda queda sem querer tem, na verdade, 3 estágios anteriores que você geralmente ignora, porque ignorá-los é mais confortável do que confrontá-los. O primeiro estágio, a pequena permissão. Antes da queda grande, existe uma pequena permissão que você concedeu a si mesmo. Só dessa vez, é só um pouquinho, não vai fazer mal, não tem ninguém vendo. A pornografia começou com um clique que você disse que não repetiria. A traição começou com uma mensagem que você disse que não era, só amizade. O vício em jogos começou, é só uma partida. A pequena permissão é a primeira escolha da cadeia e é sempre consciente. O segundo estágio, a normalização silenciosa. Depois da primeira permissão, o comportamento se repete e vai repetir, recalibrando o que parece normal. O
que chocaria você há 6 meses, hoje já não incomoda mais. Você não decidiu formalmente, vou normalizar isso, mas cada repetição sem confronto foi, na prática, essa decisão foi tomada silenciosamente. Terceiro estágio, a queda que parece repentina, mas não é. Quando finalmente acontece, a traição consumada, a recaída pesada, a noite inteira perdida, parece um evento isolado, chocante, fora do seu caráter. Mas não é fora do caráter. É o caráter que foi sendo construído nas duas etapas anteriores. Agora manifesto. A queda não é o início da história, é o capítulo final de uma história que já estava em andamento. Guerreiros, essa série não existe para te condenar, existe para tirar você a desculpa que te mantém preso. Se não foi acidente, pode ser preventivo. 3 movimentos para hoje. Primeiro, identifica com brutal honestidade uma queda, um padrão que você tem chamado de acidente. Escreve só para você os 3 estágios que precedem. Qual foi? A primeira, a permissão, quando a normalização foi silenciosa e quando o acidente finalmente apareceu. Segundo, nomeie a porta de saída que você ignorou. Em 1 Coríntios 10:13 promete que ela existiu. Qual foi o momento em que você poderia ter parado e escolheu não parar? Terceiro, para de usar a palavra acidente para descrever as escolhas. Nomear com precisão é o primeiro ato de recuperar o domínio que a desculpa estava roubando de você. Feche os olhos. Pensa na queda que você tem chamado de acidente e só diante de Deus chama pelo nome certo. Escolha. Pai eterno, ó Deus que promete sempre uma saída antes de qualquer queda. Eu venho em nome desse homem. Esse homem que talvez tenha se escondido atrás da palavra acidente por tempo demais, evitando o confronto que poderia libertá-lo. Senhor, dá a ele os olhos para ver a própria anatomia da queda, as pequenas permissões, a normalização silenciosa, o momento em que a porta de saída estava aberta. Que ele pare de se enganar e comece hoje o caminho de volta ao domínio que tu já deste pelo Espírito. Em nome de Jesus. Amém, amém. 5 estrelas, escreve nos comentários, não foi acidente. Se você já teve coragem de nomear uma escolha que estava disfarçando, siga firme, nomeia com precisão, domine seu território. Deus te abençoe. Conexão da Manhã, um momento seu com Deus.